Olá, queridos, tudo bem? Professora Aline, dando início aí a mais uma videoaula. Lembrando que esse conteúdo está em nossa apostila, módulo 3, tá? Capítulo 13, advérbio e locução adverbial. Estive olhando a apostila de vocês, tá bem completinha. Não faz necessário copiar essa videoaula não, tá? Só peço que vocês realizem os exercícios da página 149 e 150. Ok? Vamos lá. Professora, o que é um advérbio? O advérbio é uma classe, né, de palavras que trazem circunstâncias ao meu verbo, tá? E ele pode modificar esse verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Tranquilo? Outra coisa importante de nós sabermos sobre o advérbio, que ele é uma classe de palavra invariável. Nós vimos substantivos, que ele é variável. O que é variável, professora? Que ele pode ir para o feminino, que ele pode ir para o plural. Nós vimos o artigo, nós vimos o adjetivo. Hoje nós veremos o advérbio. O advérbio, diferente desses que eu mencionei anteriormente, ele é invariável. Ele não tem plural e não tem feminino, ok? Ele é masculino singular, sempre. Tranquilo? O advérbio é uma categoria gramatical invariável, como acabei de mencionar anteriormente, que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância que pode ser de tempo, modo, lugar, afirmação, dúvida e intensidade. Temos aí também instrumento, que está na apostila de vocês, mas é algo, né, que eu não vou cobrar sobre o instrumento, não. Exemplo, volto logo. A palavra logo está modificando o verbo volto, né? E indica uma circunstância de tempo. Outro exemplo, comprei um livro muito bom. A palavra muito refere-se ao adjetivo bom e indica uma circunstância de intensidade para minha frase. Conseguem perceber como o advérbio traz modificações para a estrutura, para o meu período? Vamos ver mais um pouco desses exemplos aí. Falei bastante alto. Alto é um advérbio, tá? A palavra bastante está o quê? Atribuindo, né? Modificando esse advérbio, e dá uma ideia de intensidade, beleza? Tipos de advérbio. Bem, tem um de tempo, ontem, hoje, amanhã, breve, logo, antes, depois, agora, sempre, cedo, tarde. Lugar, aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, longe, acima, abaixo. Eu tenho de modo, bem, mal, depressa, devagar. Gente, a maioria das palavras que terminam em mente são advérbios. Exemplo aí, calmamente, suavemente, realmente, tá? Eu tenho advérbio de afirmação, sim, certamente, realmente, efetivamente. Eu tenho de negação, não, absolutamente, tampouco, de dúvida, talvez, acaso, porventura, possivelmente, intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, instrumento, a faca, a mão, a pé. Então, eu tenho aí 8 classificações de advérbios e nós falamos cada um deles, ok? Professor, agora, o que é uma locução adverbial? Bem, uma locução adverbial ocorre quando duas ou mais palavras exercem a função de um advérbio. São conjuntos de palavras que geralmente são introduzidas por uma preposição que exerce a função de um advérbio. Exemplo aí, de vez em quando. A expressão, né, de vez em quando, tem 4 palavras que juntas transmitem uma circunstância, tá? Ó, circunstância de quê? De tempo, ó. De vez em quando algum carro passa por aqui. Então, essas palavrinhas juntas, são 4, elas juntas formam uma locução adverbial, porque estão trazendo circunstância para o meu período, ok? Então, devido à presença da preposição de, aí no exemplo, nós reconhecemos ou classificamos como uma locução adverbial.
Tipos de locuções adverbiais. Bem, eu coloquei algumas para vocês aí. De tempo, à noite, à tarde, às vezes, de dia, de manhã, de noite, de vez em quando. Observem aí que todas, tá vendo, são preposicionadas. De lugar, à distância, ao lado, de longe, de perto, por fora. De modo, a custo, ao contrário, em silêncio. De intensidade, de muito, de pouco, de todo. De afirmação, com certeza, com efeito, na verdade. De negação, de forma alguma, de maneira nenhuma, de modo algum. De dúvida, quem sabe, ao acaso, etc. Exemplo aí para vocês verem em uma frase como se encaixa o advérbio. Trouxe exemplos aí o exemplo para vocês do advérbio de afirmação, né? Sim, certamente, realmente. Exemplo: certamente passaremos de ano. Se eu pergunto para vocês qual é o advérbio, onde se localiza o advérbio nessa estrutura? Professora, certamente. Como eu vou chamar? Advérbio de afirmação. As pessoas não usam máscaras. Queridos, cadê o advérbio? Eu tenho aí o não. Que tipo de advérbio é esse? Advérbio de negação. Exemplo, outro exemplo. Talvez chova hoje. 601. De repente eu pergunte. Onde está localizado o advérbio? Sublinhe o advérbio. Vocês vão sublinhar o quê? Talvez, que traz uma circunstância de dúvida. Talvez chova hoje. Quer dizer o quê? Pode ou não chover. Então, traz uma ideia de dúvida. Agora, vamos classificar o advérbio nessa frase. Ontem, Heitor jogou muito bem. Eu tenho ontem, advérbio de tempo. Eu tenho muito, né? Que é um advérbio de intensidade. E bem, que é um advérbio de modo. Ok, queridos? Bem, essa aula é muito tranquila. Caso vocês tenham dúvidas, não hesitem em perguntar no privado durante as nossas aulas. Se preciso for, assistam esse vídeo mais de uma vez. Façam os exercícios, tá? Da apostila que a professora acabou de falar no início, a professora mencionou no início do vídeo, e outros extras que eu vou estar disponibilizando na plataforma e no grupo, tranquilo? E mediante os nossos exercícios, nós vamos sanando qualquer possível dúvida, tá? Lembrando sempre que a professora sempre está disponível, tá? Dentro da nossa aula para responder imediato quando vocês assim me chamarem, para estar explicando o conteúdo da nossa matéria, ok? Um forte abraço, até a próxima aula.